Oi gente, Natália Saavedra por aqui para mais um vídeo sobre a expansão da consciência, espiritualidade, física quântica. E hoje eu venho conversar com vocês sobre um dos vídeos do Caminho das Palestras, que é o Yin Yang, que ele fala sobre o equilíbrio dessas duas energias, tanto nos relacionamentos quanto para a gente progredir em nível de alma, né? E foi um dos vídeos que mais mexeu comigo, assim, me fez pesquisar muito sobre o assunto, me fez entrar muito nessa questão de equilíbrio de feminino, equilíbrio de masculino, por que isso é importante, etc. E para começar a falar sobre esse assunto, eu sou obrigada a voltar para um determinado vídeo, uma série, na verdade, que mexeu muito comigo, que tá disponível no gaia.com, que é do Matias Stefano, que ele é um cara que tá na faixa dos 30 anos, assim, e que ele, desde muito novo, ele começou a se lembrar das vidas passadas dele, enfim. Então ele lembrou de muitos conhecimentos iniciáticos, da época em que ele viveu na Atlântida, no Egito, etc. Ele traz muito dos conceitos que eram ensinados naquelas épocas, dos conhecimentos bem antigos sobre a criação do universo. E um dos conceitos que ele traz se conecta com essa informação do Yin Yang, que é que no início existia, né, como diz na Bíblia, né, não existia a luz, só existia o escuro, e que é a partir do escuro que foi criado a segunda dimensão, que seria a luz, né? E que ele vai mostrando assim as geometrias sagradas que vão se construindo a partir dessa energia primordial. E então começa a sombra, depois vem a luz, depois vem o som, que aí seria a terceira, e aí assim foi criando, cada uma foi criando as outras dimensões, né? Que daí a quarta dimensão seria o tempo, e etc. E por que isso é importante? Porque o que é o escuro? O escuro é a energia yin. O útero, por exemplo, que ele é escuro, ou seja, é dentro do escuro dos 9 meses que a criança se desenvolve para depois ela vir para o claro, que é o yang, que é o mundo, que é o externo, né? Não é por acaso que tô de preto, né? E ainda eu tava achando engraçado que atrás tá aparecendo o preto e o branco, justamente mostrando o yin e yang, né? E aí quando a gente começa a entrar nesses conceitos sobre o que é o yin, o que é o yang, o yang, que é aquela energia que vai para fora, que é o que vai para a ação, que é, a gente chama de masculino, assim como o yin a gente chama de feminino, mas não necessariamente, são somente conceitos para que a gente consiga compreender a energia das coisas, né? A energia que traz para dentro e que internaliza é a energia feminina, é a energia do yin. E a energia que vai para fora, que coloca em prática, que coloca em ação, depois de ter tido esse tempo de maturação dentro, é a energia yang. E você precisa tanto de uma quanto da outra. Você não pode ter somente uma ou somente outra. As duas precisam estar equilibradas se você deseja ter esse crescimento, né? E eu trago essa série porque ele vai mostrando que um elemento vai passando para o outro, que vai passando para o outro, que vai passando para o outro, exatamente como no símbolo do Yin e Yang, porque é isso que vai criando, que vai progredindo, que vai criando todo o universo, né? Que essa seria a história que eles contavam nas épocas iniciáticas, tanto no Egito quanto na Atlântida, segundo os relatos dele, né? E a gente vai percebendo que, a partir tanto da palestra do professor, quanto a partir desse conceito dessa série iniciática, que para a gente perceber o quanto nós estamos equilibrados dentro da gente, o quanto essas duas polaridades estão integradas dentro da gente, a gente pode perceber isso a partir do que está refletindo no nosso externo, né? Para a gente poder perceber, para a gente poder criar coisas na nossa vida, para a gente poder materializar coisas na nossa vida, a gente precisa necessariamente estar equilibrado com a nossa energia feminina e com a nossa energia masculina. E aí entra aquilo
que a constelação familiar fala, né, de você precisa honrar pai e mãe. Você precisa ter essas duas energias, você precisa honrar aqueles que deram a vida para você. Aliás, que a vida passou através deles para chegar até você. Olha como não é por acaso que as duas coisas estão conectadas. Pai e mãe, eles só são espelhos, só são as energias que estavam mais afinizadas com a energia vibratória que você estava no momento em que você veio para esse planeta, tá? Eu não vou nem entrar no mérito, na parte espírita, de que você tinha um plano, que você tinha isso, que você tinha que reencarnar, porque eu já falei para vocês algumas vezes, eu entendo que essa questão de passar daqui para uma outra realidade e ter que ficar voltando, para mim isso não é o caminho, não é o que a gente veio fazer. Eu acredito que essa realidade que a gente está vivendo agora, ela pode ser a última da gente aqui, e que é isso que todas essas séries iniciáticas e todas essas coisas, informações, espiritualidade, física quântica vem nos trazendo, para a gente soltar essa crença de que a gente precisa voltar, porque é isso que nos deixa aprisionados. A realidade, que é uma ilusão persistente, é também uma forma de prisão mental. É isso que eu venho tentando falar, mas é difícil, porque a gente está falando de paradigmas muito fortes, muito enraizados. Só que o ponto, voltando exatamente para esse ponto do pai e mãe, é que não é que você tinha todo um plano, um destino, uma questão. É a questão de que no momento que você estava vibrando para voltar, para aterrar aqui, para entrar nessa realidade, seja pela escolha que for, seja pelo plano que for, você estava numa determinada vibração e frequência. E essa vibração e frequência estava mais afinizada com esse pai e com essa mãe. E que é isso que fez a atração acontecer, e você foi imediatamente sugado, entre aspas, por esse zigoto, né, que é a célula que se forma quando o espermatozoide encontra o óvulo. Você foi atraído naquele momento por conta dessa afinização vibratória. Então, você pode talvez contar para você, e aí entra aquilo que eu falei num dos vídeos, e que, enfim, eu tô aqui pra gente expandir, tá? Então, pode ser que você conte para você histórias de que você observava seus pais antes de vir para cá e tal, e que você já gostava deles, e que você... Tá, tudo bem, concordo com você. A questão é, como você sabe que essas memórias não foram implantadas em você para que você ficasse mais em paz com tudo que aconteceu com você, com tudo que você vivenciou? Bom, breve. Não vou entrar nesse mérito, a gente tá falando de yin e yang, né? Então, quando você está afinizado com uma determinada frequência e vibração, ou seja, está relacionado com tudo aquilo que você viveu antes de você chegar até aqui, que talvez, como eu, você não tenha vivido no planeta Terra antes de vir para cá, você tenha vindo de outros lugares, talvez você tenha, sei lá, né, qual foi a sua história pregressa antes de estar aqui na Terra. O ponto é que você trouxe determinadas vibrações e frequências, e que talvez você tenha escolhido fazer essa queda de consciência para estar aqui na Terra, para ser uma semente estelar, para trazer a expansão de consciência, para trazer iluminação para outras pessoas. E você foi acumulando conhecimento, experiências e etc., que você foi trazendo com você para você se afinizar com aquele yin e aquele yang que estavam ali naquele momento, e que por isso você foi puxado para esse pai, para essa mãe, para esse zigoto. Então veja como, se você, por exemplo, tem uma dificuldade, eu sou uma mulher muito yang, eu sou um homem muito yang, ou muito yin, etc. Tudo isso muito provavelmente já começou lá naquela energia primordial. Antes de você vir para cá, muito provavelmente você já estava com esse desbalanço nessas energias. E que o seu papel aqui, agora, nesse momento, porque tudo é agora, né? Só existe o agora, é justamente você balancear essas duas energias para que a sua vida possa entrar numa cadência e você possa começar a cocriar e trazer projetos e trazer ideias e trazer, manifestar aquilo que você se propõe a deixar como serviço, como legado para a humanidade, né? E
dentro disso entra, para a gente ver, né, esses resultados, o quanto a gente está balanceado ou não, entra como a gente está nos relacionamentos, como o professor Hélio diz nessa palestra, né? Você sabe que você está equilibrado, equilibrada no seu yin e yang, se o seu relacionamento está dando frutos. Eu falei isso num dos outros vídeos, que é se você está progredindo financeiramente, se você está criando projetos, você está num relacionamento em que o yin e o yang está desbalanceado, um dos dois vai perder dinheiro, um dos dois vai começar a ter dificuldades, vai bloquear a carreira, vai bloquear todas as coisas. Só que não é porque o outro tá tirando dinheiro, porque o outro está me impedindo de progredir, porque o outro, sabe? O outro não existe, meu amor, acorda! Acorda, por favor, vamos parar com essa ideia ilusória de que existe uma outra pessoa. Não existe. É você. O outro só está respondendo ao seu desequilíbrio interno. E a chave encontra a fechadura. Você é uma mulher com um yang desregulado, então você não pede ajuda, você sabe todas aquelas histórias sensacionalistas que os coaches adoram falar. Porque você resolve tudo sozinha, porque você não pede ajuda para ninguém, porque nananã, porque você entra no mito da heroína e nananã. Ok. E aí você atrai um homem fraco. Sim, amor. Sim, porque você, dentro de você, você está recontando essa história dentro de você, que talvez exista dentro de você uma memória daquela célula primordial, lá daquele zigoto, lá daquela primeira vez que você entrou em contato com a energia aqui no planeta Terra, você entrou em contato com uma mãe que tinha um yang muito desarrumado, muito desequilibrado, e aí estava com um homem com yin também super desorganizado, e essa foi a primeira memória que você trouxe aqui para o planeta Terra. Bingo! Você está repetindo, você está fazendo o colapso da função de onda desde a primeira respiração. No momento de vida no planeta Terra, você está repetindo a mesma história. E por isso você está colapsando a mesma coisa no aqui e agora. O seu relacionamento não está dando frutos, você não está indo para frente. Ai, não é porque é outra pessoa, ou porque eu, ou porque aquele, ou porque não sei o quê. O externo é só um reflexo do seu interno. É isso. Eu passei anos da minha vida culpando os meus parceiros porque eu não estou tendo dinheiro, porque eu não estou progredindo. Aí depois você passa e culpabiliza o pai e a mãe, né? Porque não me deram educação financeira. Porque não fizeram não sei o quê. Porque me deram crenças de pobreza, escassez e nananã. Enquanto você se recusa a tomar essa energia que você recebeu por inteiro, enquanto você fica no apego, na aversão, você fica criando essa luta, esse campo que fica fazendo, ao mesmo tempo que fica empurrando para longe, fica puxando para perto, porque quanto mais você tem aversão a alguma coisa, mais você puxa aquilo para você. E quanto mais você fica nesse campo de aversão e apego, mais você vai atraindo relacionamentos desequilibrados para a sua vida e menos você vai progredindo na sua vida. Quando você se transforma dentro de você, eu digo isso por experiência própria. Quando você entra num relacionamento, você não está progredindo, você não tá indo para frente. O seu parceiro ou a sua parceira, enfim, a pessoa que está ali com você, tá bem na sua vida, tá bem na vida que está, não quer fazer mudanças, não quer não sei o quê, tudo bem. Mas você tá equilibrado, você quer mais na sua vida, você quer estudar o professor Hélio Couto, você quer fazer ressonância, você quer fazer hipnose, você quer fazer PNL, o que acontece? Você começa a progredir. Automaticamente a pessoa que está com você começa a progredir também. Talvez a pessoa não vá progredir num sentido financeiro, talvez a pessoa não vá progredir num sentido... Eu não sei exatamente o que você considera como um sinal de que a pessoa está progredindo, mas
efetivamente, se a pessoa continua estando colapsada na sua realidade no aqui e agora, se a pessoa continua vindo com você à medida que você vai andando na sua vida, automaticamente isso significa que a pessoa também está progredindo. Talvez a pessoa esteja aprendendo a se comunicar melhor, talvez a pessoa esteja aprendendo a ser mais afetuoso, afetuosa, talvez a pessoa esteja dando saltos no sentido de deixar alguém entrar que nunca fez antes nas relações, mas que talvez para você isso seja super fácil, super nem precisa, né, faz com uma mão nas costas. Mas para aquela pessoa aquilo é super difícil e a pessoa está progredindo nesse nível de intimidade. E aí você julga o crescimento do outro, julga o yin e yang como desequilibrado e você perde de ver essa beleza desse crescimento. Se você está crescendo, o outro está crescendo junto com você. Talvez você não esteja vendo como as raízes estão crescendo dentro da terra. É como eu falei antes, né? Quando a gente passou pelo transtorno do trauma complexo, né? Eu já comentei algumas vezes sobre isso. Tem no vídeo da energia do abandono, que eu falo sobre isso também, né? No vídeo sobre se você vive pensando na sua ex, eu falo um pouco mais sobre essa energia do trauma complexo. Você se acostuma a não perceber, a olhar a realidade de uma maneira distorcida. Você se acostuma a criticar o parceiro, a criticar a pessoa que está com você, porque é uma maneira só de refletir aquilo que você está fazendo com você. Você não está percebendo o quanto você está progredindo, né? E é isso que é o importante, a gente perceber aonde a gente está fazendo essas coisas com a gente, porque isso é só um reflexo daquilo que a gente estava fazendo lá no início, sabe? A primeira energia, o yin e o yang primordial que a gente tinha, que era o nosso pai e nossa mãe, que estavam nessa energia distorcida e a gente só está repetindo um padrão. E aí, Natália, como é que a gente sai disso? Como é que a gente muda a nossa frequência? Como é que a gente equilibra o nosso yin e yang? Bom, primeiro a gente começa a pesquisar sobre o assunto, a gente começa a pesquisar sobre a energia yin, a gente começa a pesquisar sobre a energia yang, a gente começa a entender quais eram as crenças do nosso pai, da nossa mãe. A gente começa a fazer esse trabalho de integração de pai e mãe, que é um baita de um trabalho, gente. Às vezes eu acho que é um trabalho para a vida inteira. A gente tomar esse pai e essa mãe por inteiro, aceitar com todos os defeitos e qualidades, é um baita de um desafio. Porque isso significa aceitar integralmente, sem condições, as nossas partes, luz e sombra, integralmente, incondicionalmente. Porque é só quando você se aceita como inteiro, como um todo, que você começa a se permitir progredir. Olha como é yin e yang, como é feminino e masculino, mas é muito mais profundo do que isso. É muito mais do que você só aceitar, ai, tem que perdoar meu pai, tem que perdoar minha mãe, ai, que saco. Não, não é isso. Eles são só meros mensageiros daquilo que está no seu interior, daquela rejeição que você tem contra você mesmo, você mesma. E o seu yin e yang estão em desequilíbrio porque isso, em última instância, é como você está em desequilíbrio, porque foi como você aprendeu e você aceitou. Você aceitou, você validou e você permaneceu repetindo isso, colapsando isso na sua realidade. Olha como todas as coisas estão integradas. O quanto você se permitir interiorizar. Interiorizar é uma energia feminina. Vou para dentro, vou analisar, vou pensar, vou fazer um trabalho interno. Aí eu vou para a ação. Quando eu analisei, mentalizei, percebi, eu vou para a ação. Eu vou para o yang, eu vou para o que vai para fora, que começa a fazer coisas. Começo a trabalhar em mudanças. Você pode começar por onde você quiser, literalmente por onde você quiser. Você pode começar mudando o seu corpo, porque afinal de contas, se você, como eu falei no outro vídeo, né, sobre ganho de peso, né, eu tô no meu trabalho também, gente, estamos todo mundo no mesmo barco, 100%.
Ganho de peso, se você está segurando com o corpo, você está segurando com a mente. Ou seja, começa a emagrecer, começa a fazer exercício, você vai estar equilibrando seu yin e yang. Começa pelo seu trabalho, começa a traçar metas, começa a traçar objetivos e começa a trabalhar em você as suas crenças sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre o que você deseja para a sua vida. Eu quero começar com a questão emocional, quero começar a trabalhar como eu me sinto. Bom, então vamos lá, vamos pegar todas as crenças, tudo aquilo que eu sinto repetidamente, todas as coisas que eu repito para mim todos os dias, todos os pensamentos que eu tenho todos os dias, eu começo a anotar, começo a perceber as repetições e começo a fazer uma mudança. Eu quero começar sobre a parte de, não sei, vamos ver um exemplo aqui, de questões de conquistas materiais. Eu quero mudar para um apartamento melhor. Ok, então começa a limpar o apartamento que você tem e quando você vai limpando, você vai agradecendo por cada partezinha daquele apartamento. É um apartamento que eu odeio, não quero estar morando aqui. Começa a limpar, agradecendo, botando uma energia positiva, equilibrando aquele apartamento, porque um apartamento também é um reflexo de quem você é, do seu corpo. Isso vai equilibrando a sua energia feminina, a sua energia masculina, vai fazendo reparos, né? Isso, fazer uma coisa masculina, limpar uma coisa feminina, você vai fazendo as duas coisas e aí com isso você começa a se equilibrar. E quando você vê, você tá com o seu yin e yang equilibrado, ou ao menos suficientemente equilibrado para você começar a criar campo. E quando você cria campo, você se torna uma pessoa magnética, você se torna uma pessoa que atrai aquilo que você deseja. E aí acontece com você coisas mágicas, coisas simples, mas que são mágicas, que a gente começa a pegar esse hábito de agradecer pelas pequenas e grandes coisas, a gente começa a agradecer e tudo começa a vir pra gente com mais facilidade. Então, pode acontecer com você como aconteceu ontem comigo. Eu tinha pensado em comer um determinado bolo aqui, que é um bolo que aqui na França geralmente só tem em casamentos. E eu, nossa, mas eu quero muito comer esse bolo. Onde é que será que eu posso encontrar esse bolo? Mas não tem em lugar nenhum, porque afinal de contas é um bolo de casamento. E aí ontem tava num café com uma amiga que eu fui para servir, porque afinal de contas ela perdeu o emprego. E eu fui para ouvir, para escutar, para, né, me fazer presente. E quando a gente saiu, sem esperar nada, elas dizem, vão me caminhando aqui e tal, eu quero ir nessa boulangerie, que é padaria, se não me engano, é uma forma de padaria, japonesa. E eles têm uns bolos muito bons. Chego lá, o bolo que eu tava querendo comer. Enquanto comprei. Aí a gente seguiu caminhando, né? Fomos conversando e tudo. Aí a gente chega numa praça, num parque. Tá lá uma barraquinha de comidas brasileiras. E eu tava morrendo de vontade de comer, sabe? Coxinha, de comer coisas bem brasileiras mesmo, assim. E aí eu olhei e disse, nossa, que presente. E aí tudo foi chegando, sabe? Tudo foi chegando por quê? Porque eu comecei a equilibrar as minhas energias, eu comecei a me organizar, a me alinhar com a energia da gratidão. E isso foi fazendo com que aumentasse o meu merecimento. E quando aumenta o seu merecimento, você começa a atrair as coisas para você. Você começa a criar campo. Você se torna uma pessoa com yin yang potencializado e por isso, por consequência, você atrai aquilo que você deseja. Sem que você precise pedir. Como diz o professor Hélio, né? As coisas vão chegando para você sem você fazer força. Você simplesmente vive, né? É isso, gente. Eu vou deixar vocês com essas informações. Eu sei que é bastante informação. Eu deixo para vocês irem anotando e organizando, né? Pesquisas a partir dessas informações, porque é importante a gente aprofundar naquilo que a gente deseja saber mais, né? E também deixa aqui nos comentários como é que é para você o equilíbrio do Yin Yang, como você percebe que você está desalinhado, como você percebe que você está alinhado. E também se tiver sugestões de vídeos e etc, pode deixar aqui nos comentários que eu, com muito prazer, com muito carinho, eu já agradeço a sua contribuição. Um beijo grande, um ótimo dia para você e até o próximo vídeo.